Muito bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, Deus me dá o privilégio, ó irmão, não é qualquer palavra não, é a palavra de Deus. E eu posso errar, sou falho, não sou o dono da verdade, mas eu estou com o dono da verdade. Eu sirvo ao dono da verdade. E essa palavra, ela é tremenda. Não me interessa saber do passado, triste e sofredor. Sigo para frente, tudo é diferente, tudo é bem melhor. Foi lá no Calvário que os meus pecados Cristo apagou. Hoje sou lavado com o precioso sangue do meu Salvador. Preciso de Jesus para viver. Preciso de Jesus. Com Ele sou mais forte, não temerei a morte. Preciso de Jesus. Preciso de Jesus para vencer. Preciso de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Sem Ele não sou nada. Preciso de Jesus. Você também precisa de Jesus. Ah, eu sou crente, mas precisa de Jesus. Mas eu sou pregador, mas precisa de Jesus. Aleluia. Nós somos dependentes, irmão. Cada dia que se passa, mas o dia se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Ele vem nas nuvens levar um povo zeloso de boas obras, que não se contaminou, que não andou de mãos dadas com o mundo. De dentro da igreja, ele vai arrebatar a sua igreja dos quatro cantos da terra. E a terra é quadrada, Carlos Castro? Diz a Bíblia que é. Por quê? Norte, sul, leste, oeste. O homem não descobriu por acaso não, já está escrito. Tem que estar todas as leis que o homem descobre, elas já existem, o homem só vai descobrir onde é que ela está. Deus criou todas as leis físicas, visíveis e invisíveis. Agora eu vou dizer uma coisa, Deus não é dono do dinheiro não, viu? Ele é dono da prata e do ouro. O homem pegou a prata e o ouro e transformou em dinheiro. Mas vamos para a palavra, tá conversando demais, pregador. Eita, já tá se considerando pregador, hein? Misericórdia, Jesus. Olha, irmão, Coríntios capítulo 9, versículo 16 e 17. Aí a gente dá um pulo bem grande. Cuidado para não bater na mesa aí. Lá pro 25 até o 27. A liberdade, o desinteresse e fervor de Paulo, o atleta de Cristo, o atleta cristão. Porque 16, porque se anuncia o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aleluia, aleluia. Olha, porque se anuncia o evangelho, não tem onde que me... Você prega a palavra e se acha o tal. É um pregador nato. Tu não tem de que se gloriar, nem de vangloriar-se, porque o evangelho não é teu. A palavra não é tua.
Porque se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar. E era um homem que, olha, depois de Jesus, ó, irmão, os escritos de Paulo tocam na minha alma. Porque ele deixou de viver a própria vida para viver o evangelho. Esta é a diferença das mensagens de hoje. Paulo vivia aquilo que ele pregava. Paulo tinha um zelo pela igreja. Tinha amor. Fazia de tudo. Ensinava, exortava. Para que nenhum se perdesse. Por amor às almas. Não tinha interesse de aparecer. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Pois me é imposta essa... É obrigação de Paulo. Mas não faça obrigado. Porque alguém está mandando. Ou só porque você tem um cargo na igreja. Tem que ter amor. Amor, irmão. Prazer em fazer a obra de Deus. Prazer na alma. Não é para aparecer. Porque muitos têm cargos. Eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou... Não, irmão. Não é pelo teu cargo. Tem gente que é ambicioso por um cargo. E aí quando ganha o cargo, acha que é melhor do que o porteiro, coitado, o zelador. É não. O preço foi pago mesmo. Mesmo preço que Jesus pagou pelo zelador, pelo porteiro, pagou pelo pastor. Ninguém foi mais caro do que o outro. Porque me imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho libertador, o evangelho poderoso. O evangelho tem que ser anunciado na intrepidez do Espírito, para que possa alcançar vidas e transformar. Esse é o objetivo do evangelho. Não é engrandecer a você que prega, mas é o dono dele. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas não faça pelo prêmio, faça por amor. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Você se desenvolve bem na igreja, é assíduo, alguém lhe dá um cargo, uma confiança. Depois que recebe o cargo, se acha um tal. Não, é por amor. É por amor. E todo aquele que luta de tudo, se abstém de tudo. Quer agradar a Deus, te abstém. Olha, um jejum eu quero que você faça. Que abstenhais do pecado. Olha, irmão, eu passei 2 horas sem comer. Eu jejuei 3 horas, 20 horas. Não comi nada. Mas se a mente sujou, não adiantou nada. Que abstenhais do pecado. Esse é um jejum que agrada a Deus. Consagração na alma, no corpo, na mente. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles, os ímpios, o fazem para alcançar a coroa corruptível. Todo prêmio que o homem ganha, aqui mesmo perece. Mas há uma coroa para aqueles que não desistem. Nós, porém, uma incorruptível, aleluia. Uma que o ladrão não pode roubar. Não, o ladrão não pode não, mas não entregue a ele não. Não entregue a sua coroa. Pois eu assim corro não como a coisa incerta. Eu tenho um objetivo. Eu sei para onde eu estou correndo. Corro para o alvo, esquecendo das coisas que atrás ficam, olhando para o alvo. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, aqui está o segredo. Paulo ensinando a igreja aos Coríntios, uma igreja que tinha os dons espirituais, e havia fornicação, havia pecado, havia adultério dentro da igreja. Como é que pode e não pode? Porque numa casa nem sempre todos os vasos são de honra, tem sempre um vaso de desonra, que desonra toda a família, que desagrada a família. Mas se esse vaso descer à casa do oleiro, o oleiro quebra.
e faz um vaso novo. O vaso tem que descer à casa do oleiro. Se o vaso não presta, mas se ele for para a mão do oleiro, o oleiro faz ele ficar perfeito. Antes subjugo o meu corpo. Paulo diz que nós somos entregues à morte todo dia, porque o morto não peca. Estás mortos para o pecado, vivos para Deus. Morto não peca. Devemos nos considerar mortos para o pecado, para que a excelência de Deus possa se manifestar na nossa vida. Mas a glória é dele. A glória é para ele. A honra. Ele não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Então não pense que você é alguma coisa. Se dele não vier nada, você não é nada. Sem ele nada podemos fazer. Subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. E mostra que não é qualquer pessoa, não. Era só um tal de Paulo. Um tal de Saulo que se transformou em Paulo. Mas foi porque ele quis, não. Foi porque ele teve um encontro com Jesus. Paulo matava os crentes. Aliás, não era Paulo, não era Saulo. Era irmão dele. Saulo matava os crentes. Porque ele achava que estava fazendo a coisa certa pela religião dele. Ele era devoto da religião dele. Aí chegaram uns tal de crente aí, inventando outro caminho, desfazendo o que a religião dele ensinava. Ah, eu tenho que matar esses crentes, estão tudo... Isso aí não é de Deus não, que estava ensinando que eu não aprendi. Eu aprendi na minha religião assim. Paulo começou muito mal o seu caminho, o seu ministério. Matando os crentes, levando preso. Mas aí ele caiu do cavalo não, viu, irmão? Alguém diz assim, Paulo caiu do cavalo. Não, ele não ia a cavalo não. Ele ia andando e caiu. A Bíblia não diz que ele ia a cavalo não. Diz que Paulo na estrada de Damasco, ele caiu. Ele viu uma luz, resplandeceu e caiu. Mas se você ler direitinho, não diz que ele ia a cavalo não. Certo? Alguém prega que ele ia a cavalo, mas não está escrito isso aí não. Então, irmãos, aqueles que tentam justificar, olha, é uma carreira. Existe uma corrida que a pessoa leva um bastão para entregar, passar para a mão do outro lá na frente. Só que a corrida que está proposta para nós, o bastão é a tua cruz. Você não pode correr a corrida dos outros. Há alguns que vão correndo apressadamente. Há outros que vão no passo do gado. E outros lentamente. Mas cada um corre a sua carreira. E aquele que chegar primeiro com bastão, recebe a coroa. Só que na nossa corrida, não tem perdedor. Tem um detalhe. Você tem que levar a sua cruz e entregar a ele para poder receber a coroa da vida. Se não levar a cruz, não tem coroa. Muitos vão cambaleando, tropeçando, fraquejando, mas vão levando a cruz. Ele mesmo carregou a cruz e caiu. Jesus, quando levava aquela cruz pesada, que simbolicamente ali estavam todos os nossos pecados. Não é fisicamente, irmão. Alguém disse que a cruz era pesada porque estavam meus pecados lá. Mas não, a cruz era pesada porque era madeira mesmo. Era muito pesada. E ele tombou, sofreu. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ao passar por aquele castigo, a nossa alma alcançou a paz. Mas a alma, para alcançar a paz, tem que confessar a Ele como Senhor e Salvador. Tem que nascer de novo. Para sentir prazer nas coisas dEle, na sua palavra, tem que nascer de novo. Antes subjugo. E aí você está subjugando o seu corpo. Você está mortificando o seu corpo. Você está mortificando os seus desejos
que aflora a pele. Mas os desejos pecaminosos só afloram a pele quando o espírito não está na direção. Andai em espírito e não fareis a vontade da carne. Enquanto vivemos nessa vida, nossa competição não é contra os outros, não! Ao contrário, é contra os nossos inimigos. E o maior inimigo que o ser humano tem, irmão, não é o diabo, é você, é o eu que me domina. Antes, quem tem que nos dominar é o Espírito Santo. Não corra a sua carreira, não procure derrubar os outros, nem atrapalhar, nem botar tropeços para que eles caiam. Antes subjugo o meu corpo. Este é o segredo. Subjugue o seu corpo, os seus desejos, e você terá vitória em Cristo Jesus. Amém?